alguns meses, um inscrito aqui do canal passou a me seguir lá no Instagram e se tornou assíduo. Interage comigo nos directs, nas caixinhas, e no vídeo que postei sobre ser ex-feminista, me enviou um relato rápido, porém doloroso, perguntando se devia ter preocupação com a namorada que estava indo estudar na Federal. E aí, no dia seguinte, quando eu vi a mensagem, eu respondi dizendo que a pergunta dele viraria um vídeo aqui no YouTube, por ser uma preocupação generalizada, principalmente de conservadores conscientes de enviar seus filhos à universidade pública e acontecerem mudanças prejudiciais. Ele não disse qual era o curso dela, nem se tinha uma prática cristã constante e piedosa. Por isso, neste vídeo, eu vou fazer uma análise com um teor amplo sobre o tema. Muitos podem não gostar, mas a verdade precisa ser dita e creio que posso contribuir um pouco nesse sentido. Eu sou Ilana Vieira, terapeuta e especialista em temperamentos humanos. Antes de continuar assistindo, peço que clique no botão e inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que eu publicar. Assim, meu perfil não sumirá para você, como já ouvi em diversas reclamações. Certamente já deve ter visto alguma dessas imagens circulando na internet. São meninas, pessoas antes de entrarem na Universidade Federal e depois. Perceba o nível de desconfiguração a que essas pessoas chegaram. Até que ponto são verdadeiras? O risco é realmente alto? Esse rapaz deve terminar com a namorada? Inicialmente farei um apanhado com alguns danos que realmente são reais e pude visualizar de perto, para depois partirmos para o mérito das perguntas dele em si. Combinado? O primeiro ponto, que é incontestável nas universidades públicas, é o viés político mais voltado à esquerda. É um fato que boa parte dos professores formados e que lecionam nessas universidades, principalmente de humanas, tem esse viés, sim, à esquerda. Vários políticos, inclusive, que conhecemos hoje, ministros da Suprema Corte, são pessoas mais alinhadas com os valores da esquerda e eles estão lá em grande quantidade, porque foram professores também formados em tais universidades. Então, o que acontece? Você está lá numa posição de aprendizagem, está lá numa posição de uma pessoa que vai receber cargas de conteúdo, você está lá confiando que os seus professores vão lecionar o melhor. Então, é claro que essa visão política, implicitamente, vai interferir no processo. Acontece que muitos agem explicitamente. Inúmeros professores fazem sim da sala de aula um lugar para expor suas opiniões políticas, um lugar para massacrar os opositores, um lugar para pegar, coletar apenas as opiniões supostamente científicas que estão embasadas em diversos escritores à esquerda para ensinar os seus alunos. É um fato. Então esse é o risco espinha dorsal e dele vão derivar alguns outros, como por exemplo o ateísmo. Vários professores que arrogam serem os melhores, que arrogam ser os mais científicos, falam: a existência de Deus não é comprovada cientificamente e por isso eu sou ateu. Tem uma história interessante para contar que aconteceu comigo no início da faculdade. Um professor que é científico, ele me perguntou: Ilana, você acredita em Deus? Eu falei sim. E ele perguntou para mais duas pessoas: sim. E ele ficou sério. Daí tinha um colega meu que ele não acreditava, inclusive andava com esse colega, gostava dele, mas o que me chocou, o que eu fiquei assim perplexa, foi a reação do professor. Ele perguntou: fulano, você acredita em Deus? Você acredita em espíritos? Ele respondeu, meu colega: ah, sou ateu. O professor sorriu de um lado a outro. Ele sorriu de um jeito assim: meu Deus, como ele é diferenciado. Como esse aluno é inteligente. Como esse aluno é crítico. Vocês estão me entendendo? Então, eles usam esse argumento: Deus não é comprovado cientificamente. E tem essa visão mesmo amputada da realidade, uma visão que rejeita o divino,
rejeita o transcendente, rejeita inclusive as pessoas que têm uma fé sólida, já que para eles a fé é opressora, já que para eles os dogmas, os ensinamentos são retrógrados. Portanto, diversos professores ou são ateus, agnósticos, ou se dizem cristãos quando na verdade não seguem de fato a religião. Nem preciso mencionar o feminismo, certo? Essa ideologia, esse movimento político e ideológico domina as universidades públicas. Inclusive, boa parte das meninas que são postadas antes e depois são as que viraram feministas. Então, é lógico que aquele ambiente, você ouvindo dos seus professores, convivendo com outras pessoas que pensam de forma parecida, vai gerar uma dissonância cognitiva muito forte. Então, a pessoa entra com os valores, mas está num ambiente em que as pessoas criticam, rechaçam, zombam. Isso cria um conflito interno tão grande que muitas vezes a pessoa abandona esses valores e adere ao coletivo. Como diria o professor Olavo, a pessoa prostitui a sua personalidade em troca de uma aceitação do grupo. O feminismo, sim, ele é sempre dado como uma opção, a visão de mundo melhor para as mulheres. Criticam, falam, nossa, você não é feminista, isso é o fim da picada. Mas o que eles falam assim, você é a favor do direito das mulheres, não quer que elas apanhem, quer igualdade salarial? Aí a pessoa diz sim. Então você é feminista. É o primeiro rótulo, é o primeiro carimbo, porque quem não quer que as mulheres de fato sejam bem tratadas? Quem não quer que as mulheres de fato tenham as mesmas condições? No momento em que a pessoa diz que é assim, ela recebe o selo feminista. Ela começa a se considerar feminista, vai se aprofundar, vai conversar com outras pessoas e aí, meu amigo, o estrago tá feito. Aos poucos vai se degenerando cada vez mais. E temos também o veganismo ideológico. Uma coisa é a pessoa não comer carne ou ela não comer alguns alimentos de origem animal por um determinado motivo, intolerância ou porque não gosta. Outra coisa é você aderir a um movimento, a uma ideologia. Os veganos são, em essência, pessoas que não conseguem hierarquizar o valor humano dos valores dos bichos. Eles consideram, em sua grande maioria, que os animais têm o mesmo valor intrínseco em relação ao homem. Então, eles não observam que no mundo há uma hierarquia. Para eles, nós estamos em pé de igualdade. E o que acontece com o movimento vegano? Ele acolhe as pessoas primeiro e depois obriga todas elas a aderirem a esse movimento. Enfim, todas as imposições que estão ali por trás. E a pessoa, em regra, fica insuportável. Sério, eu não conheço um vegano tranquilo. Não conheço uma pessoa vegana que não seja chata. Esquerdismo, ateísmo, feminismo, veganismo, ela vai encontrar na universidade, não tem para onde correr. Ela vai ter contato tanto com professores quanto com colegas e movimentos. Agora, se ela vai aderir ou não, se ela vai se perder ou não, depende também de alguns fatores. E o primeiro é o nível do relacionamento que ela tem com Deus. Se é profundo, se é raso. Se existe ou se não existe. Ela é blindada emocionalmente, ela é fortalecida na fé. Há muitas pessoas que têm um relacionamento profundo. Não é aquela coisa, somente vai para a igreja, ora, participa dos movimentos. Isso não é ser cristão. Ser cristão é ter um comprometimento diário em ser um pequeno Cristo. Repetir as ações de Cristo com amor. Não uma coisa automática, sem sentido, sem intenção. Não, o verdadeiro cristão, ele quer ser como Cristo diariamente. Ele pratica atos de piedade. Então você percebe que a sua namorada pratica esses atos de piedade? Ela se esforça em ter um relacionamento com Deus de fato? Se sim, pode haver aí realmente há uma blindagem contra esses perigos do mundo. O segundo ponto é a maturidade. A pessoa até pode ser cristã, mas não significa que ela vai ser madura. A maturidade faz com que a pessoa não se venda
para obter aceitação. Como ela não tem a menor necessidade de ter os seus sentimentos validados, a sua opinião validada, aquilo não mexe com as suas emoções, ser criticado ou não, se fazer parte de um grupo ou não. Então, para ela vai ser mais tranquilo. Porém, se ela estiver na quarta camada, aí realmente é para se preocupar. A partir da quinta e da sexta, na quinta sim, a partir da sexta, não. Sétima, meu Deus, vai ser alinhado com o cristianismo, claro, muito difícil dela vender aí a própria personalidade. Agora, temperado, tem uma questão. Ainda que ela seja cristã, tenha os atos de piedade, um relacionamento com Deus, busque os sacramentos, ainda que ela seja madura, existe um elemento humano que é o livre-arbítrio. Isto é, ela tem a possibilidade, a faculdade de escolher entrar nesse meio ou não. É claro que com a maturidade, o cristianismo, a probabilidade diminui, mas é possível de acontecer. Ela tem o livre-arbítrio para isso. Você vai analisar essas questões, mas sempre tendo em mente esse elemento humano que a gente não controla. Muitas mães se frustram por isso. Nossa, eu criei meu filho certinho, dei tudo, eduquei, e ele seguiu por um caminho errado. É claro, ele tem esse elemento de escolha pessoal e pode optar por um caminho ruim. Então, meu temperado, você pode dar esse voto de confiança para ela, analisando essas questões e tentar até ser uma personalidade mais madura, mais interessante, mais amorosa. Se ela encontrar em você um amor benévolo, um amor desinteressado, alguém interessante, vai ser mais difícil de ela querer colher isso em outro lugar. Quanto mais a gente encontra um amor sólido, um amor estável e que se derrama, uma pessoa normal, uma pessoa boa, vai querer esse amor. É claro que não será o pai dela, simplesmente se alguém interessante, se alguém amoroso, dar essa atenção, tirar dúvidas e o seu próprio modo de agir correto, com valores. Teu testemunho pode falar muito nesse caso. Mas não se surpreenda caso não ocorra como você pensou, apesar desses esforços. Lembre-se desse movimento de escolha que o ser humano pode ter. E se você notar algum nível de aproximação dela com esses movimentos que eu falei, com essas ideias nocivas, acredito que pode se preparar emocionalmente para o término, tanto seu quanto dela. Pode haver um elemento de luta, de tentar trazê-la de novo para o bom caminho, mas não é uma certeza, entende? Sua atitude diante desse caso vai depender dessas múltiplas variáveis citadas. Ao seguidor que fez essa pergunta e que começa com a letra B, espero que o vídeo tenha sido útil para esclarecer alguns pontos. E mesmo você que não fez a pergunta, mas assistiu a minha resposta por curiosidade, imagino que tenha obtido uma razoável compreensão. Caso tenha alguma experiência para relatar nesse sentido, saiba que eu ficarei muito feliz em ler. Estou sempre de olho nos comentários. Não esqueça também de deixar a sua inscrição para forçar o YouTube a lhe entregar novos conteúdos. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!